Enquanto uma parte do mundo arde nas chamas, a outra está completamente inundada. O Brasil e Portugal estão ardendo nas chamas. Foi criado inclusive um mapa, como você pode conferir aqui neste vídeo, mostrando todos esses pontos de incêndio. É uma situação alarmante. Por outro lado, se você viajar até a Polônia, 15 pessoas já faleceram na Europa Central devido a enchentes históricas na República Tcheca. Tem chovido até mesmo, meus irmãos, no Egito. O que estará acontecendo? Será que estamos mesmo no fim do mundo? Bom, meus irmãos, nós vamos tentar descobrir isso juntos. Eu sou o Davi, seja muito bem-vindo ao canal Encarando o Sobrenatural. A dica desse vídeo veio do nosso querido irmão José Washington. Ele mandou muitos vídeos que nos ajudaram a chegar a esse raciocínio e você está vendo esse vídeo agora. Como o assunto é para lá de polêmico e extremamente importante, sem perder tempo, pega agora mesmo o pão com ovo e salsicha e vamos iniciar o nosso quadro. Senhores do Mundo. Em Portugal, um enorme incêndio florestal está fora de controle, com pelo menos 15 incêndios ocorrendo nas regiões centro e norte. Portugal já solicitou mais aviões de combate a incêndios à União Europeia. A situação é alarmante. De fato, Portugal está ardendo em chamas. E nós que já pesquisamos esses assuntos há anos, mais de uma década, sabemos que para poder vir a ordem, é preciso primeiro vir o caos. E é isso que você está diante dos seus olhos agora, o caos completo. As narrativas são criadas mesmo sem provas, mesmo sem comprovação científica. Afinal, a verdade hoje tem dono. No Brasil, por exemplo, que está sofrendo com o mesmo problema, a mídia só não tem dado a mesma importância ainda, porque o molusco é quem está no poder e tem enchido os bolsos deles de dinheiro. A mídia serve aos seus próprios interesses, não ao interesse público. A narrativa é criada em cima disso. Quando era o antigo governo, o tempo todo ele era atacado. Artistas globais se juntaram para mostrar a sua indignação e a sua preocupação com o meio ambiente. Veio até gente de fora, como Leonardo DiCaprio, que enquanto tem os seus iates, jatinho particular que polui muito mais, estava preocupado com as queimadas na nossa floresta, que, diga-se de passagem, nem se comparava aos números que se tem hoje. Mas a indignação era grande e vários artistas se levantavam no Brasil e no mundo. Como mentira tem perna curta, hoje os incêndios realmente são preocupantes. As pessoas em várias cidades distantes desses focos de incêndio mal podem respirar. São Paulo, esses dias, sem ser preconceituoso, a situação estava preta, porque choveu até uma chuva preta. Mesmo assim, nenhum artista desse ficou comovido. Estranho que essa preocupação e defesa pela natureza simplesmente sumiu quando o bolso está cheio. Mesmo assim, com a narrativa da mídia, ignorando todos os vídeos flagras que tá por toda a internet espalhado, onde pessoas param seus carros, motos, queimam e vão embora e deixam o incêndio acontecendo ali. A polícia já chegou a prender alguns e dizem agir por acaso. Simplesmente deu vontade de tocar fogo e ir embora. Oi. Por que vocês tacaram fogo aí, amigão, hein? Não, eu tô te fazendo uma pergunta, eu quero saber por que você tacou fogo aí. Quem foi? Quem foi que mandou? Vocês estão doidos, é? Tá aqui, ó. Eu vou gravar você e vou levar lá pro prefeito. Vou levar lá pro prefeito. Safado. Safado. Safado, filha da puta desse, rapaz. Será que gravou aqui? Tu gravou aí? Tá gravando lá. Viu mesmo? Vai ter que parar de parar. Você se gravou aqui ou não, Eduardo? Tem vídeo, pô. Tem vídeo de vocês queimando lá. Ele quer ouvir aqui, vocês, meu. Não que você já veio aqui na frente de vítima, né? Não, meu, eu falei. Mas pra que vocês queimaram? Mas por que vocês queimaram? Eu falei pra ele lá, vamos lá. Falei a verdade, um pouquinho pra prejudicar nós. Vamos lá, ele quer ouvir vocês. Né? Pra prejudicar nós, você fez isso. Só técnico. Você fez pra incriminar nós, você fez. Não, meu amigo. Fizeram, por quê? Trabalho. Trabalho. Apesar dessas provas, a mídia não faz questão de fazer matérias, com exceção de uma ou outra mídia regional, e criaram a narrativa que esses incêndios estão nascendo talvez por uma ave que é capaz de causar incêndio. A narrativa anterior não pegou muito bem, já que o mundo hoje está cheio de câmeras, era difícil provar a teoria absurda de combustão instantânea. Mas eles chegaram a falar, olha, esses incêndios acontecem sem que ninguém toque fogo.
Nenhum animal também é responsável. Acontece de maneira espontânea, o calor aumentou tanto, mesmo nós tendo os mesmos números de sempre, inclusive ano passado, a mídia falou o tempo todo que o Brasil teria o ano mais quente que já se viu no mundo. Não vimos isso acontecer. Mesmo assim, saiu uma narrativa, um novo estudo dizendo que o Brasil, nos próximos anos, pode se tornar inabitável. E sendo assim, meu irmão, coisas tão drásticas como essa precisam de solução. O caos está aí, é preciso vir à ordem. Mas veja só, é mais fácil a gente imaginar que uma pessoa recebe para fazer isso, principalmente se ela for ligada à ONG. A ONG recebe milhões de empresas particulares e inclusive dos nossos impostos para continuarem cuidando da natureza ou ajudando a cuidar. Se não houver problemas com a natureza, há motivo para eles existirem? Não. Então nós já temos aí um motivo financeiro muito bom para que eles mesmos estejam envolvidos nesse processo. Mas isso não é levado em consideração e é tratado como teoria da conspiração. Agora, olha o que é conspiração de verdade. Nesse exato momento, preocupado com o meio ambiente, o Molusco se reúne com os outros poderes para tomarem decisões para evitar essas queimadas. Essas decisões, como ele já bem mostrou, são do tipo que, sem prova nenhuma, vão tomar terras de pessoas que, segundo eles, estão tocando fogo na sua própria terra. O que não faz nenhum sentido, porque a maioria dessas pessoas que têm terras nessas regiões mais afastadas, elas moram lá. Sua esposa, suas filhas, seus filhos estão lá. Eles próprios respiram aquele ar. Os animais vivem do pasto que nasce nessa terra. Pergunta que eu faço a você. Estando você nessa situação, você tocaria fogo na sua própria terra? Eu acredito que não, mas isso pouco importa, como você vai provar? Antigamente, quem acusava era obrigado a provar, mas hoje não é mais assim. A narrativa é criada, apoiada e divulgada pela grande mídia e ela cola e serve como pretexto para legitimar ações arbitrárias como essa de tomar a terra dessas pessoas. Confisco de terras queimadas. Dá detalhes pra gente, Clarissa. Boa tarde para você, Uribe. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando aqui o Bastidores. Uribe, a ministra Marina Silva, junto com o seu time, está avaliando nos bastidores ali a possibilidade de confiscar terras nas quais tenham sido realizadas queimadas criminosas. Eu fui tentar entender um pouco melhor em que pé que está essa situação e, principalmente, qual que é o grau de viabilidade dessa proposta, né? Conversando ali com alguns juristas, alguns deles, inclusive, ligados ao governo federal, eu pude chegar à seguinte conclusão. A gente tem legislações que permitem o confisco de terras na prática de crimes, usadas na prática de crimes, como, por exemplo, tráfico de drogas ou então trabalho análogo à escravidão. O nosso regulamento já permite esse tipo de apreensão. Então, se a pessoa cometeu um crime, usou essa terra para cometer um crime, então isso pode ser apreendido pelo governo, eventualmente cedido, por exemplo, para fins de reforma agrária. Só que, Uribe, não há na legislação, pelo que eu pude entender, algo que enquadrasse especificamente o caso das queimadas. Tem a avaliação de uma ala do governo de que seria um mecanismo interessante, mas aí, na hora de tentar entender qual é a real eficiência desse instrumento, eu fiquei pouco convencida de que os próprios políticos que discutem esse tema acreditam que vai ser, de fato, uma medida com potencial de barrar, frear de maneira efetiva as queimadas, por vários motivos. Um deles é porque fica muito difícil identificar, provar que a queimada realizada numa determinada área foi criminosa. Não dá para você saber direito, por exemplo, se foi alguém que estava lá fazendo um fogareirinho para esquentar alguma coisa, perder o controle da coisa e aquilo se alastrou, justifica uma pessoa perder a terra por causa disso? Não tem como você provar isso com tanta facilidade. Quando a gente tem queimadas criminosas, a gente tem todo um sistema de satélites, né, no governo brasileiro que permite monitorar a incidência desse tipo de evento. Só que quando essas imagens chegam para análise, o incêndio já acabou, a queimada já está alastrada, a pessoa que é responsável por isso muitas vezes já saiu de lá e não é que tem uma fotinho e a pessoa está ali segurando o RG dele para que a gente saiba quem é. Então, é também um crime de difícil identificação, difícil punição. Por isso, algumas das pessoas com as quais eu conversei, Uribe, entendem que seria uma medida mais política, com potencial, claro, de talvez intimidar um pouco quem queira fazer esse tipo de prática. Mas assim como a criação da autoridade climática, está muito pouco claro como isso seria executado, provavelmente demandando alteração legislativa. Não é um processo simples, não é algo que poderia ser feito da noite para o dia, pelo que eu pude entender. Enquanto quem realmente está causando esses incêndios não é comentado, e eu vou provar para você aqui, com uma mensagem subliminar que foi solta globalmente, que esses incêndios, eles são propositais e são feitos por pessoas. Eu vou mostrar isso para você.
Por causa de tudo isso acontecendo, muita gente lembrou do Apocalipse, capítulo 6, que diz o seguinte: e havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal, dizendo: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifique o azeite e o vinho. Claramente, para muitos, o Apocalipse é literal. As pessoas acham que vai mesmo aparecer um cavaleiro negro e fazer exatamente isso aqui. Na minha visão, não. É um sistema, é uma forma de agir de um sistema. Quando você lê essa parte de balança, é exatamente o que o Molusco está fazendo agora. A balança da justiça. As leis devido a esse caos, elas vão ser criadas. Leis que são contra você e contra o seu direito. E que só são aprovadas por causa da situação de caos. Nós já vimos isso acontecer nos Estados Unidos. Lembra daquele ataque que aconteceu a umas certas torres? Bom, não vou falar sobre o ataque porque também é proibido. Mas, nós podemos falar das consequências. Depois daquele ataque, os cidadãos americanos aceitaram atacar um outro país e aceitaram criar-se uma lei onde, se as autoridades considerarem você uma pessoa maldorista, para quem chegou no canal, eu peço desculpa ter que falar como um imbecil, substituindo os termos, mas você que acompanha o canal sabe que é necessário para a gente continuar existindo. Então, se você for considerado uma pessoa perigosa, um maldorista, todos os seus direitos civis são cancelados temporariamente até que eles descubram quem de fato é você. Jamais o americano aceitaria isso, eles que têm liberdade em primeiro lugar, eles jamais aceitariam em situações normais, mas devido a uma situação de caos, eles aceitaram. Então, aqui na palavra está dizendo o cavalo preto e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. A situação está ruim, a situação está terrível e aí as leis são criadas. A partir daí você vê que o próprio alimento ficará na mão desses caras. O Molusco está fazendo exatamente isso, copiando o que já acontece na Europa. O governo de lá tem comprado cada vez mais e mais terras, se apoderado delas em nome do desenvolvimento sustentável. Isso quer dizer que as pessoas vão ter que se alimentar do que eles dizem que é saudável e do que eles dizem que é bom para você e para o meio ambiente e que é sustentável. É um sacrifício que você e eu precisa fazer para o bem do próprio planeta. O trecho 6, do mesmo versículo, deixa claro que nós precisaremos de dinheiro, o dinheiro deles, para poder comprar essas coisas, o nosso próprio alimento, a cevada, assim como está escrito. Então, para muitos, nós estamos nesse tempo. Agora, eu digo para vocês que tudo é proposital, seja de uma forma ou de outra, por causa dessa revista aqui. Eu disse a você que ia provar e eu vou dar um tempo para que você olhe bem para essa mensagem aqui, só lembrando aos mais antigos, que com certeza já pegaram. A Time não é de hoje que ela já vem revelando essas coisas. E isso acontece por conta da mente espiritual que está por trás de todos esses planos. Como você sabe, o ser humano, por mais ganancioso que ele seja, ele não faz plano para mais do que o seu próprio ciclo de vida, que pode chegar no máximo, com muito esforço, a 90, 100 anos, no máximo, se a pessoa for muito saudável e muito forte. Então fazer planos a mais do que isso seria simplesmente loucura. Mas tem planos seculares sendo executados, passo por passo, medida por medida. E o grande problema da população é justamente não acreditar nisso. Mas essa capa, ela diz muita coisa. E quem acompanha o canal já sabe que eles mesmos dizem o que vão fazer, porque Deus não permitiria que nada fosse feito sem dar a mínima chance às pessoas. O próprio Cristo falou disso e nós vamos lembrar você aqui nesse canal, mas eu quero que você veja, eu vou dar 5 segundos para que você descubra qual a mensagem subliminar que tem aqui. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5. Percebeu? Claramente você vê o mundo pegando fogo, o mundo todo, o mapa global, e você vê que ele é causado. Você vê algo parecido com um palito de fósforo, que na verdade são tochas, tocando, causando o fogo no mundo de maneira coordenada ao mesmo tempo. Aqui nesse pauzinho que eu tô marcando para você ver bem, chega a ter uma mãozinha segurando ali, ó. Eles nem fizeram questão de deixar mais difícil pra gente entender. Tá bem explícito aqui. Dada a alienação tão grande que a própria mídia faz, eles nem se preocupem em esconder muito. Pode ficar mais assim aparente. Então claramente aqui você vê que essas coisas não acontecem de maneira espontânea. Infelizmente a gente não pode ir mais a fundo nessa questão por conta das regras. Existe uma regra aqui nessa plataforma que qualquer narrativa, mesmo que você seja cientista, mesmo que você traga um cientista, seja especialista no assunto,
Se sua narrativa for diferente do consenso científico, o seu vídeo está automaticamente proibido nesta plataforma. Então, de forma alguma, eu estou negando o que eles dizem, eu só estou falando das consequências pelo que eles dizem, certo? Então, quando você olha para isso aqui, você diz, mas Davi, será que Deus não deveria deixar de forma mais clara para as pessoas? E aí eu digo a você, meu irmão, que Cristo já recebeu essa mesma pergunta e respondeu. Os apóstolos, quando viu que ele falava em parábola, eles que estavam ali dia e noite com Cristo, aprendendo, evoluindo espiritualmente, muitas das parábolas que Cristo contava, eles próprios não conseguiam entender. E iam perguntar a ele, e ele prontamente tirava a dúvida deles. Então, pensando nisso, os apóstolos disseram, Senhor, por que o Senhor não fala diretamente o que o Senhor nos explicou? Se para nós já é difícil nós entendermos, imagine esse povo, né? Povo ignorante, um povo que estava contaminado por outras doutrinas. E Cristo disse que era preciso falar assim. Era necessário. Se falasse diretamente, aí é que elas não iam entender mesmo. Isso eu estou resumindo, né? Então é a mesma coisa aqui, meus irmãos. Esses planos vêm de uma mente milenar. Uma mente, como o próprio Raul Seixas cantou, eu nasci há 10 mil anos atrás e não há nada nesse mundo que eu não saiba demais. Ele falava dessa entidade. Adorada até hoje em símbolos como a moeda principal do mundo, o dólar. Está aí. E os seus servos, geração após geração, vão ampliando esses planos e estão chegando num momento decisivo. Eu não tenho dúvida que estamos no início das dores. Eu não tenho dúvida disso. Quando a gente parte agora para o lado da enchente, mais uma vez você tem um homem como um dos grandes responsáveis por isso acontecer. Mas não um homem comum, trabalhador como eu e você, mas os homens por trás das sombras. Por que eu digo isso? O bom de ter canal há tanto tempo é que tudo que a gente faz de bom e ruim fica para sempre guardado aqui. Então vocês têm aí disponíveis nesse canal os vídeos que nós fizemos de Dubai. Você tem disponível aqui no canal os vídeos que nós fizemos sobre o carnaval. Quando começou, por exemplo, a tecnologia de drones e que muitas pessoas disseram que era uma coisa exagerada de nossa parte e sensacionalista, já que era uma coisinha regional, de uma cidadezinha no máximo. Nós sabemos que os rios que a gente vê no chão não são nada comparados aos rios que tem na atmosfera. Esses são os verdadeiros rios que cruzam o mundo inteiro. Mesmo assim, uma coisa tão importante é alvo de pesquisa de vários países como Dubai. E o que é que Dubai fez? Sabendo que o seu clima é tão quente que a água não consegue chegar no chão, porque lá chove sim. Só que como é muito quente, muito seco, o pingo de água se desmancha antes de bater no solo. Qual foi a solução deles? Vamos então aumentar o volume dessa chuva. Vamos fazer com que caia mais água. E o que foi que eles causaram com essa experiência? Uma enchente. Tem chovido inclusive no deserto. Por que eles fazem esse tipo de coisa? Simplesmente porque ninguém manda neles. Você viu, né? Por exemplo, nesse último debate, o Datena acertou uma cadeirada no Pablo Marçal. Pessoas com ódio do Marçal não enxergam o que aquilo realmente significa. O Datena, membro da mídia, conchavado com diversos partidos políticos, está acima do bem e do mal. Se fosse eu, se fosse o próprio Marçal, qualquer um de nós que tivesse feito metade do que ele fez estaria preso. País eco como o Brasil é assim, você imagine com essa elite. Os caras fizeram chover, causam secas em outros lugares, porque nada na natureza fica sem resposta. E o que acontece aí na Polônia é exatamente isso. Essas chuvas que deveriam vir em suas épocas, elas caem de uma vez, porque estão mexendo no clima. Coisas para vocês, eu não posso ir muito a fundo nessa questão, porque já é regra da plataforma. Qualquer informação que venha, né, tratar esses problemas globais, né, de clima, como engordo, como isso ou aquilo, é extremamente proibido. Então não estamos fazendo isso, não estamos desmentindo, tá certo? O que os cientistas dizem, apenas estamos vendo as consequências, repito mais uma vez, as consequências das ações que estão sendo tomadas. Enfim, né? Teve um tempo que quem acusava precisava provar. Teve um tempo que as pessoas achavam que câmeras espalhadas por todas as ruas, por todos os lugares, ajudaria a inibir o crime. Mas você vê, por exemplo, no caso desses incêndios criminosos, as pessoas perdendo as suas terras através de leis arbitrárias, mesmo sem ter as imagens delas próprias tocando fogo. Uma coisa difícil de acreditar, porque você tocaria fogo, né, no lugar onde você cria seus animais e você vive com a sua família? Ou é mais fácil pensar que alguém que ganha milhões, tanto do governo como de empresas privadas, e de repente para de ganhar isso, porque seu trabalho não tem serventia, estaria muito mais interessado em causar um problema como esse? É só isso que eu pergunto, e esse vídeo acaba aqui. Infelizmente acaba aqui, porque se fosse para falar, meu irmão, e mostrar provas e argumentos, a gente poderia fazer um aqui de 10 horas sem problema nenhum. Mas eu vou me limitando aqui antes que calem a minha boca de novo, né?
enfim, é isso, meus irmãos. Eu agradeço demais a cada um de vocês. Eu peço humildemente que quem puder se tornar membro para financiar essa porcaria de canal, como alguns dizem. Se você puder fazer isso, você acha que esse trabalho mal feito aqui deve continuar, então considere se tornar um membro. Se não puder, meu irmão, deixa aquele like, aquele comentário, isso ajuda muito. Eu vejo muitos inscritos aqui que comentam várias vezes, tudo na tentativa de ajudar, e eu sou grato de coração. Como eu disse a vocês, o que eu posso fazer aqui para retribuir essa consideração que nem familiar e amigos próximos têm a mim, e vocês têm isso, eu sou muito grato de coração, né? É como o próprio Cristo disse, na sua própria casa o profeta não tem honra, né? E a gente vê isso mesmo, eu vejo isso o tempo todo. As pessoas não gostam, né, de ver você brilhar, elas querem sempre te apagar. Todo mundo quer que você cresça, mas não que seja maior do que elas. Então é o que você nota aqui, sabe? E quando eu vejo a consideração e o carinho que vocês têm, a única coisa que eu posso fazer para retribuir, já que humanamente eu não posso ir aí te ajudar a carregar um balde d'água, fazer uma tarefa aí da sua casa para te ajudar como um amigo pessoal. Mas o que eu posso fazer, né, como ser humano e dentro da minha própria limitação como ser humano, é fazer um conteúdo verdadeiro, mesmo que muitas vezes eu perca inscrito por conta disso, porque a pessoa quer ouvir uma coisa, ela às vezes quer entrar mais na Matrix e aqui ela leva um choque de realidade, então ela fica brava, né? Mas isso faz parte de quem quer fazer um bom trabalho, que quer ser sincero, às vezes até machuca, mas é a verdade, e é a melhor coisa que você pode ter de outro ser humano, é isso mesmo, é a sinceridade, é a verdade, né? Geralmente quando a gente está fazendo alguma coisa errada, as pessoas que querem ver a nossa derrota, elas são as primeiras a nos incentivar. É, faz mesmo, pô. Bota pegado, bota pra gerar, né? Porque elas estão doidas pra você se ferrar e elas rirem de você, né? Já o seu amigo de verdade já te puxa, já te dá logo uma bronca. Ó, tu tá errado, meu irmão. Fica quieto, para que tá feio. Por quê? Porque a pessoa não quer ver você cair no ridículo, você cair em desgraça. Então eu prefiro ser esse cara chato muitas vezes, tá certo, meus irmãos? É isso que eu posso fazer para retribuir esse carinho. Então fiquem com Deus, um abraço e a gente segue juntos, sempre encarando o sobrenatural.